chegou a hora da nossa resenha cultural. Ana, vou começar então a resenha por você hoje. Bom, vamos lá, Lacombe. Semana passada eu trouxe, né, o filme do Clint Eastwood, Gran Torino, e ontem eu estava vendo na TV aqui um especial sobre os grandes atores de Hollywood. Eu acho que quando homens eram realmente homens, né? Clint Eastwood, Charlton Heston, e vários outros ali, né? Da Paul Newman, a velha guarda maravilhosa, né? Cheia de testosterona, homens de verdade, digamos assim. E aí eu fui buscar hoje uma série de TV que ela está no pacote, no combo de Yellowstone, com Kevin Costner. Yellowstone tem acho que 5, 6 temporadas, mas nesse pacote tem uma série que se chama 1883, que é, na verdade, a primeira geração da família do John Dutton, que é o Kevin Costner, que eles fazem essa viagem para o oeste através das grandes planícies nos Estados Unidos. E a série Lacombe, Consta e Safe, ela é maravilhosa porque ela é carregada de poesia e de setores e lados da vida que hoje as pessoas tentam evitar, né? Assim, o sofrimento, a dor, a morte, a união das famílias, a desunião também de algumas pessoas. Então, os diálogos são carregados de lições. É uma série maravilhosa. Você não precisa ver, depois de ver todas a da Yellowstone, você pode ver só 1883 sozinha, que ela é absolutamente maravilhosa. Olha, essa série é uma das minhas top 3 agora. Não apenas pela ação, mas também os diálogos são cheios de poesia e ensinamentos. É maravilhosa. Aí é a minha dica de hoje. O Costa já tinha indicado o Yellowstone, e Yellowstone tem duas, como se chama, prequelas, né? Que são Isso. Histórias... Yellowstone se passa nos dias de hoje, né? E aí você tem 1883 e tem 1923 também. 1923. Né? Isso, que são as prequelas de Yellowstone. Então, a e dica 1923 da Ana... é com o Harrison Ford. É também Harrison maravilhoso. Ford. São séries assim espetaculares. E, olha, confesso que se você tiver tempo, assiste senta num dia aí, porque é tão emocionante que você não consegue não passar para o próximo capítulo. Então, é a primeira geração da família do John Dutton, né? Que é o Kevin Costner em Yellowstone. E se não me engano, é Paramount Plus, né? A plataforma. Isso. É isso, Paramount Plus. Né? Senador, suas dicas culturais, vamos lá. Lacombe, na verdade, eu enviei apenas uma dica cultural. Eu admiro muito a questão do ser humano se reinventar, de buscar caminhos, de vencer, de olhar para um monte alto e falar, não, eu vou conquistar. E eu vi a série do Arnold Schwarzenegger na Netflix e realmente fiquei muito inspirado, vou dizer assim. Não foi por causa dos músculos dele, não, viu? Mas por conta realmente da trajetória. Ele morava no interior da Áustria, era um cara que se inspirava a fazer halterofilismo, etc. E tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, que era a grande vedete, né, onde aconteciam as coisas do halterofilismo, e conta a história. E depois ele vira ator, que foi a segunda grande virada na vida dele, um estrangeiro que mal falava inglês, virou um dos grandes astros de ação dos Estados Unidos até o presente dia, né? Quem não gosta de um Exterminador do Futuro, etc. Ele é um cara que todos nós admiramos. E, por último, de forma impensável, uma outra grande virada de mesa, ele, vendo as coisas erradas acontecendo na política no estado da Califórnia, ele se lança à política e vence e é reeleito, né, Ana Paula? Ele consegue, então, a reeleição. E eu não, até quero pedir à Ana que
dê a sua opinião, como foi o governo dele. Mas, lógico, a série traz ali, inclusive, algumas tragédias pessoais, ele se separou da sua família. Então, tem vários aspectos para nós nos inspirarmos e também tomarmos cuidado com a vida, o que ela vai nos proporcionando e o que pode acontecer se nós não tomarmos alguns cuidados. Então, recomendo a série do Arnold, que está lá no Netflix. Documentário sobre o Arnold Schwarzenegger, então, é a indicação do senador Jorge Seif. E aí, Ana, Schwarzenegger como político, como é que foi? Olha, o documentário é espetacular, eu já vi 2 vezes. É muito bom. É muito bom, apesar dele ter sido um republicano, assim, que a gente chama aqui de rhino, né? Republican in name only. Ele foi eleito num recall, porque a Califórnia faz parte de 19 estados americanos que têm um recall para governador. Quem dera, né, senador, se tivéssemos essa arma cívica no Brasil, né, de ter um recall assim. E depois ele foi reeleito, mas aí ele acabou indo contra, na reeleição dele, contra algumas políticas dos republicanos. Deu aquela... Quando ele entrou, ele bateu de frente com o sistema, né, digamos assim, como o Donald Trump, o presidente Bolsonaro, e aí na reeleição ele começou a andar mais com os democratas, até porque a ex-mulher dele é de família Kennedy, né, família democrata. E aí ele começou a descer ali o caminho de não ser um verdadeiro conservador, mas mesmo assim a série é espetacular, eu recomendo muitíssimo também. Boa, senador. Obrigado, Ana. Que bom que eu não te decepcionei, Ana. Maravilhosa a série, muito boa. Nem na indicação cultural, nem no trabalho como senador. Nem como secretário de governo também, senador. Fique obrigado, não nos decepcionou nunca. Consta, vamos lá, suas dicas. Bom, quem vê músculo não vê inteligência. O Arnold Schwarzenegger é um cara que estudou Adam Smith, né? Coisa que essa petralhada toda aí não sabe nem quem foi. Quanto à série da Ana, eu estou terminando, são 5 temporadas, eu estou terminando finalmente Yellowstone, e a próxima da lista é a que você indicou. Lembra a gente, né, que a liberdade não vem de graça. Muita garotada aí take for granted, como eles dizem, né, e esquecem do sacrifício, às vezes, que é você defender a vida, a propriedade, a liberdade. Lacombe, a minha recomendação tem a ver com isso também. É um livro do grande jogador de xadrez campeão mundial, Garry Kasparov, The Winter is Coming. Eu estou finalizando esse livro. E ele fala da ascensão de Putin ao poder, né? Inclusive de como o Putin enganou não só os russos, como, acima de tudo, os líderes do Ocidente. E esse é o principal alerta que ele faz, né, talvez. Muita gente, por excesso de pragmatismo, por ter interesses em troca, digamos assim, da Rússia, que vende, né, energia e tudo, muita gente fez vista grossa para os sinais todos de que aquilo não podia dar certo. Era um cara da KGB que já tinha demonstrado ali na Chechênia do que era capaz, né, e que os oligarcas corruptos ao lado de Yeltsin criaram ele politicamente do nada, e muita gente no Ocidente, né, e aí Bill Clinton, turma da Alemanha, muita gente, os franceses, muita gente acabou de alguma maneira endossando. E o Kasparov é um liberal, né? E o alerta que ele faz é o seguinte: olha, se você deixar o monstro crescer demais, se você não usar uma política convincente de dissuasão à la Ronald Reagan, alguém que é muito elogiado, inclusive, no livro, né? Se você não fizer isso, os caras vão encarar isso como um endosso, um sinal de fraqueza do Ocidente e um incentivo, um endosso a seguir adiante com seus projetos imperialistas e tirânicos, né? E veja que ele fala isso num contexto de primeira invasão da Ucrânia, ali na Crimeia, que o Obama, né, não manteve a postura firme, e hoje, mais atual do que nunca, esse alerta do Kasparov: olha o que nós estamos vendo na Ucrânia, né, por conta do Putin. Então é um livro muito interessante. Eu não vou nem dizer que tem paralelos de como se faz um ditador, né? É interessante. Eu acho que os brasileiros
teriam muito a ganhar lendo um livro desses. Legal. Eu vou indicar um livro e uma série. Eu tento sempre achar um gancho entre os temas do programa e as minhas indicações. Bom, para esse livro aqui, o gancho, o Constantino citou, é a visita do Celso Amorim, que é um assessor especial para assuntos internacionais, mas é, na verdade, o ministro das Relações Exteriores. Ali, é ele que manda, né, na política externa do Lula, e estava lá em Cuba, né, abraçando a ditadura cubana. Então eu vou indicar este livro aqui, tá? A Máquina de Matar, que é uma biografia do Che Guevara, escrita pelo jornalista e escritor argentino Nicolás Márquez, que é a publicação da Vida Editorial, está em promoção na minha livraria, e eu acho impressionante que ainda haja jovens, principalmente, com camisetas, com a carinha do Che Guevara, bandeirinha de Che Guevara. É uma pessoa com tudo o que um ser humano pode ter de pior. Tudo, tudo. É uma pessoa odiosa, baixa, rasteira, né, movida pelo ódio, pela raiva, louco, um louco completo, né, um apreço por matar, racista, homofóbico, xenófobo, e não é invenção, porque ele escrevia diários, então está tudo baseado nos diários dele, nas cartas que ele enviava para o pai e para a mãe dele. Matou, provavelmente matou mais gente que estava na guerrilha ao lado dele, porque ele adorava executar quem estava ao lado dele, se ele implicava com a pessoa, se ele não gostava, se ele desconfiava, ele próprio atirava, matava a pessoa. Então executou muita gente, um apreço por matar, um apreço pela morte, inclusive pela própria morte, né? Ele sonhava com uma morte na guerrilha heróica, mas é um ser humano desprezível, né? E virou incrivelmente um símbolo de fraternidade, de humanidade, de solidariedade. Então, A Máquina de Matar, né, que é a biografia do Che Guevara, é a minha indicação de livro. Na livraria do lacombe.com.br está em promoção. A série que eu vou indicar, eu não encontrei nenhum gancho com o programa de hoje. Mas, assim, é uma série de ação, né? Então é uma série de entretenimento, mas são 4 temporadas e os temas são interessantes. É a série Jack Ryan, da Prime Video. O Jack Ryan é um personagem de livro que virou filme, né? Se não me engano são 2 ou 3 filmes com esse personagem, o Jack Ryan, que é um analista de dados, de informações da CIA, né? E a série é muito, muito boa, é com o John Krasinski. A primeira temporada é, acho, talvez a mais interessante. Ele fala do fundamentalismo islâmico, né, essa temporada toda. Então é o combate a terroristas muçulmanos, e a gente tem uma visão muito boa do que é aquele subúrbio de Paris, dominado pelos fanáticos muçulmanos. É muito interessante. Tem, claro, assim, essas licenças poéticas, as mentirinhas de uma série de ação, né, de um filme de ação, mas essa primeira temporada é muito interessante, sobre o combate ao terrorismo islâmico. A segunda temporada é sobre Venezuela, e aí você tem um presidente fictício, Nicolás Reyes, não à toa se chama Nicolás, mas também tem umas licenças poéticas do nível assim, o general que apoia o presidente, que é o principal parceiro dele, que é ministro dele, ele chega um dia em casa e a filha está reunida com os amigos, esses amigos esquerdistas da minha filha, mas na verdade ele é um parceiro do que é a representação do Nicolás Maduro. A terceira temporada é sobre a tentativa russa de retomar o Império Soviético. É bem interessante, por meio de uma guerra, então tem a ver um pouco com o que a gente está vendo, né, a invasão da Ucrânia. E a quarta temporada é sobre corrupção na CIA. Então, a minha segunda dica é essa. Jack Ryan, a série, não os filmes, mas a série na Prime Video. Acho que é isso por hoje, né? Já 10h10 da noite, hoje a gente se alongou aqui no nosso papo. Constantino perdeu o jogo do Djokovic com o Alcaraz, lá em Cincinnati. Você vê em replay. Eu às vezes, gosto até de ver em replay, não me importa, não. É claro que ao vivo é melhor, mas o 4x4 era mais importante, consta